Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Faz pouco tempo eu escrevi um texto para o blog Bipolar e Afins, falando sobre as diferenças entre transtorno bipolar e borderline. Mas nem só de bipolar e borderline é feito o mundo, certo? E a gente ouve falar muito de transtorno mental. Transtorno mental isso, transtorno mental aquilo, o criminoso alegou ter um transtorno mental. E muita gente fica sem entender o que é isso, acha que é tudo a mesma coisa. E há muito preconceito, certo? Muito preconceito, mas muito preconceito mesmo. Existe tanto preconceito que existe um nome específico para esse preconceito, que é psicofobia. Então, para esclarecer um pouquinho as coisas e mostrar que existem muitos tipos de transtornos mentais, eu resolvi gravar esse vídeo. Então, como que vai funcionar? Eu vou utilizar o DSM-5. Para quem não sabe, o DSM é um manual de transtornos mentais utilizado pelos psiquiatras para fechar diagnóstico. E 5 porque ele passa por revisões de tempos em tempos e essa é a 5ª versão do manual. E eu gosto bastante do DSM, eu acho que ele explica muito bem, ele enumera os sintomas com clareza, deixa claro, por exemplo, você precisa ter 5 desses 9 sintomas por X tempo para suspeitar que tenha esse transtorno específico. Então, a gente vai usar o DSM, ele não é o único manual, o único livro que os médicos utilizam. Além do DSM, é muito comum você ouvir falar do CID. O CID é o Código Internacional de Doenças. E eu não gosto muito do CID. Na verdade, eu não gosto muito do uso que se faz dele. Quando você tem um transtorno e você passa a frequentar locais, grupo de ajuda, etc., aí você vai se deparar com aquela perguntinha, né? Qual o seu CID? Então as pessoas elas se apegam muito ao CID. E aí você, bebê, que acabou de receber o seu diagnóstico, quando ouvir essa perguntinha, você vai saber do que se trata. Então, código, o que acontece? Cada doença vai receber um código. E aí as pessoas falam, eu sou F30, sou F41, F45.2. E aí os outros, é impressionante, todo mundo sabe qual que é, né? Mas eu não ligo muito pra isso. Eu não sei qual o meu CID, né? Eu tenho transtorno bipolar, ponto, do tipo 1, simples assim. Mas eu não me importo em saber qual F o que é o meu, entende? Eu acho que eu não sou a porcaria do número, simples assim. Então a gente tem que parar de colocar as coisas dessa forma. Vamos pensar mais primeiro na pessoa, no indivíduo, depois na doença e depois na classificação da doença. Mas enfim, vamos começar. Então a gente vai para o índice do DSM e eu vou falar sobre os transtornos, vou pincelar só os transtornos, falar um pouquinho só, porque senão vou ficar aqui o dia inteiro falando. Então só para a gente ver os principais grupos de transtornos. Então o DSM ele vai começar em transtornos do neurodesenvolvimento. O que é neurodesenvolvimento? Neuro do cérebro, desenvolvimento. Então, algo no desenvolvimento cerebral ocasionou essa doença. Então, aqui a gente vai ver exemplos como TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que, só fazendo um adendo, agora a gente vai começar a pensar como confundem as doenças. Então, o TDAH costuma ser confundido com um transtorno bipolar. Então, ele é diagnosticado em crianças, principalmente, é muito difícil ser diagnosticado na fase adulta, normalmente na infância. E bipolares também, às vezes, começam a ter sintomas na infância, eu, por exemplo. Então, é muito comum, porque tem a agitação da fase maníaca e confunde com TDAH. E vice-versa, vão confundir de um lado para o outro. Só a título de curiosidade, Kurt Cobain, do Nirvana, era bipolar e ele foi diagnosticado na infância com TDAH. Enfim. Também temos aqui, nesses transtornos no neurodesenvolvimento, que são vários, tá? São transtornos no plural. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um conjunto de diferentes doenças que vão ser agrupadas
porque são todas do neurodesenvolvimento. E a gente também tem aqui o transtorno do espectro autista. Então, espectro, né? O que é espectro? A gente está falando aqui de uma escala de intensidade. Então, espectro é um nome que você usa em ciência quando vai falar da cor. Tem a cor branca e tem o espectro das cores, você consegue ver todas as cores que estão na cor branca. Então, você está falando assim de intensidade, você tem uma escala. Porque no autismo você tem como se fossem vários autismos, certo? Então, para entender mais ou menos, então é uma classificação que reúne várias doenças diferentes e dentro de cada doença existem os subtipos. Então vamos para o próximo. É espectro da esquizofrenia, olha o espectro aqui novamente, e outros transtornos psicóticos. Então, espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, tudo isso é o próximo grupo. Dentro dele, a gente vai ter a esquizofrenia propriamente dita, que vai ser classificada em vários subtipos, e aí a depender do tipo de alucinação e delírio. Então, o que é alucinação? Alucinação é quando a pessoa vê ou ouve algo que não está lá. Os sentidos captam algo que não existe. E delírio? Delírio é quando a pessoa acredita em algo que não é real. Bom, acredita em algo que não é real, isso é bem amplo, né? Se você for pensar, tem muita gente delirando por aí. Se você for pensar nos políticos, olhar Twitter de presidentes e outros absurdos que a gente vê por aí, a gente vai sair diagnosticando. Mas respira, calma lá, vamos fazer diagnóstico com calma. Então a gente está falando aqui de um delírio, a gente está falando de algo patológico. Então, vou dar um exemplo. Erotomania é quando a pessoa acredita que um outro alguém, e esse alguém normalmente é alguém famoso, está apaixonado por ele. E não é real, mas a pessoa acredita. E aí o que acontece? Por exemplo, vamos supor, um cara, ele acha que a Angelina Jolie é apaixonada por ele. E a Angelina Jolie nem sabe que esse cara existe, nunca ouviu falar dele. E aí como que ele justifica essa paixão que ela sente por ele? Porque eles nunca se encontraram, ele nunca recebeu nada dela, nem um e-mail, nem nada, uma resposta no Twitter. E aí o que acontece? Ele vai criar todo um entorno, toda uma história, uma justificativa. Então ele vai falar que não, que ela não pode responder, porque por causa da carreira dela, ela não pode dizer que está apaixonada, porque tem Hollywood, não sei o que, não sei o que lá. Então ele vai inventando todo esse contexto. Para ele é real. Para ele realmente é assim. Não é que ele está de propósito encontrando uma justificativa, ele realmente acredita nisso. Então ele vai ver as postagens dela, sei lá, no Instagram, e falar que existe lá um código, né, que é onde ela se declara para ele. Então é nesse nível que a gente está falando em delírio, tá? E existem vários tipos de delírio, muitos tipos, né? Então você vai ter a pessoa que acredita ser Deus, a pessoa que acredita estar sendo perseguida pelo governo, por aliens, certo? Então aí você vai ter os subtipos dentro da esquizofrenia. Dentro desse grupo você também encontra, por exemplo, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno esquizoafetivo. O esquizoafetivo é como uma junção entre esquizofrenia e transtorno do humor, né? Que é transtorno bipolar e transtorno depressivo. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Mas então, tem essa alternância de humor e ao mesmo tempo tem os delírios e alucinações. Então, quando você tem as duas coisas ao mesmo tempo, você tem o transtorno esquizoafetivo. E aí causa muitas dúvidas, né? Erros diagnósticos e tudo mais. Por quê? Porque você pode ter um transtorno bipolar ou uma depressão com sintomas psicóticos ao mesmo tempo. E o que acontece? Durante a crise no bipolar, principalmente na mania, ele vai ter uma alucinação, certo? Então, você tem ali transtorno bipolar com característica psicótica. E o esquizoafetivo é o contrário, seria mais ou menos uma esquizofrenia com mudança de humor. Então, como que você vai diferenciar, né? Então, você vai ver se as crises de alucinações e delírios ocorrem sempre ao mesmo tempo que as mudanças de humor.
Então, isso acontece somente, por exemplo, no bipolar, somente na fase da mania, que ele tem aquela alucinação. Você vai descartar, por exemplo, se houve uso de álcool, drogas, tá, que possam ter induzido essa alucinação. Então, você vai descartando. Um diagnóstico bem feito, ele não só se enquadra dentro daquela doença, então você faz um matchzinho com todos os sintomas, ou a maioria deles, tudo certinho, mas ele também exclui outras possibilidades diagnósticas. Então, assim que a gente tem um diagnóstico preciso, você descobre qual a doença correta da pessoa. Bom, e agora vem ele: transtorno bipolar e transtornos relacionados. Certo? Por que transtornos relacionados? Porque pode ser que esse transtorno bipolar, entre aspas, a gente vai colocar aqui, tenha sido causado por uma outra doença ou por uso de medicamento. Então, vamos supor, a pessoa toma um medicamento e ele induz a um episódio maníaco. Ela tem transtorno bipolar? Não. Mas ela teve um episódio maníaco. Então, está relacionado ao transtorno bipolar. Então, é bom fazer essa distinção, porque nos transtornos do humor, tá? Aqui eu tô falando em transtorno bipolar, depressão, você tem uma questão biológica, você tem uma questão física, neurobiológica, tem uma inflamação cerebral. Então, a crise ela pode ser desencadeada por algo externo, mas ela também vai acontecer de forma espontânea. Tá tudo bem, tem a crise. E se você nunca tem uma crise espontânea, vamos dizer assim, é difícil fechar um diagnóstico. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, com depressão. A pessoa tem uma vida horrível, é um desastre após desastre. E ela sempre está se sentindo muito mal. Então você olha para essa pessoa e fala, nossa, cabisbaixa, desanimada, todos os sintomas ali da depressão. Essa pessoa tem depressão? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Só isso não é suficiente pra gente saber, entendeu? Então pode ser que esses acontecimentos, essas tragédias, sejam gatilhos para crises, então ela sempre está em crise porque tem muitos gatilhos. Ou então ela apenas está reagindo a esses acontecimentos terríveis. A vida dela é terrível e ela se sente mal por isso. Alguém se sentiria diferente? Então, a gente vai ter que cavar e investigar melhor o que acontece. Quando a gente tem um momento bom, tranquilo, e aí você tem uma depressão, aí fica mais fácil de ter certeza de que realmente é uma depressão, certo? Então, é muito importante a gente fazer essa distinção. Então, transtorno bipolar, a gente vai ter o tipo 1. E aqui, novamente, um adendo, causa muitas dúvidas. O pessoal pensa que o tipo 1 é aquele que o sujeito tem muitas crises de mania, mas não necessariamente. Então, para ser tipo 1, a pessoa tem que ter a depressão, claro, e a mania, essa euforia no nível máximo, é uma crise completa de mania, pelo menos uma vez na vida. Às vezes o sujeito tem uma crise de mania e depois vai ter crise de depressão, e ele é bipolar do tipo 1. Eu mesma tive pouquíssimas de mania, tive várias de hipomania, a forma mais leve da mania, mas eu tenho muito mais de depressão, certo? Então, só para esclarecer, a gente tem o tipo 2 também, que aí ele não tem mania, ele vai ter só hipomania e depressão. E o transtorno ciclotímico ou ciclotimia, que ele vai da depressão leve ou moderada até a hipomania, mas alterna de humor mais rápido, né? Então, sobre o transtorno bipolar, eu falei bastante no texto. Quem quiser conferir, eu vou deixar o link na descrição. Agora, o próximo, transtornos depressivos. Então, a gente tem, no anterior, transtorno bipolar. É uma doença só, tá no singular. Aqui a gente tem transtornos depressivos. Porque se você parar para pensar, uma depressão pós-parto é bem diferente de uma depressão sazonal. Então, a gente considera como se fossem várias depressões dentro de um transtorno. Então, a gente pode encontrar aqui, por exemplo, um transtorno depressivo persistente, que é a distimia, quando a pessoa tem uma depressão mais leve, mas ela é prolongada, não é por fases.
Você tem a depressão, como conhecem mesmo, que é o transtorno depressivo maior. Então, aquilo que se diz depressão só é transtorno depressivo maior, tá? Certo, então vamos para os próximos transtornos de ansiedade. E aqui a gente encontra, por exemplo, o transtorno do pânico. Notem que eu não estou dizendo síndrome do pânico, que a síndrome é um conjunto de sintomas. Então você tem os sintomas, sei lá, suor, palpitação no peito, tal, e aí são sintomas de um ataque de pânico. Então você vai chamar isso de síndrome do pânico, que pode aparecer em diversos transtornos. Vai aparecer no transtorno de estresse pós-traumático, no transtorno do pânico. Então a gente faz essa diferenciação. Tá? E aqui também a gente pode falar que tem, por exemplo, fobia social. Tá? Então são vários transtornos de ansiedade, são diferentes entre si. Próximo tópico, transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. Olha só, de novo. Então aqui a gente tem TOC, transtorno de acumulação, tricotilomania, quando a pessoa puxa, arranca os cabelos, tá? Próximo, transtornos relacionados a trauma e estressores. Então, aqui é aquele que eu falei agora, né? Transtorno de estresse pós-traumático é um dos exemplos. Vamos para o próximo. Transtornos dissociativos. Então, dissociativo é quando a pessoa ela meio que sai de si mesma, né? Então, ela se desvincula de sua personalidade ou seu corpo. Então, aqui a gente pode, por exemplo, como era chamado dupla personalidade ou múltiplas personalidades, que é o transtorno dissociativo de identidade. E a gente tem também transtorno de despersonalização, desrealização, tá? Que é quando a pessoa ela acha que despersonalização acha que está se vendo de fora, né? Como se ela estivesse se assistindo num filme. E desrealização ela sente desconectada do ambiente ao seu redor. Próximo item no nosso DSM é o transtornos de sintomas somáticos e transtornos relacionados. Então aqui a gente vai ter a famosa hipocondria, né, que a gente vai chamar de transtorno de ansiedade de doença, tá? Só para dar um exemplo para vocês. E aí é interessante observar as nomenclaturas, tá? Que ou a nomenclatura muda, às vezes ocorre de um nome ele ser um pouco estigmatizado, então vai mudar a nomenclatura da doença, ou então realmente o nome correto é diferente do que se usa no senso comum. Então a gente tem uns nomes e depois vai falar o que é isso. Ah, isso é tal doença, eu conheço dessa outra forma. Próximo tópico, transtornos alimentares, que a gente encontra doenças como anorexia e bulimia. Aí o outro a gente tem transtornos da eliminação, que aí vai aparecer o xixi na cama. Sabe quando a criança faz xixi na cama? Então, aparece nesse grupo, transtornos da eliminação. Aí o próximo tem a ver também com sono, transtornos do sono vigília. Toda a questão de insônia, apneia do sono aparece aqui. Depois nós temos disfunções sexuais. Então, nem preciso explicar muito, né? Todas as alterações de desejo, falta de desejo sexual, ou não consegue atingir orgasmo, ou não consegue manter uma ereção, então vão aparecer nesse grupo. Aí o próximo é disforia de gênero. Agora vamos parar para prestar atenção numa outra coisa. Isso aqui é um manual de transtornos mentais, mas não necessariamente tudo que está elencado aqui, a gente vai considerar transtorno mental pelo conceito que a gente tem de senso comum de transtorno mental. E também vai relacionar aqui tudo que tem a ver com a nossa mente humana, tá? Então eles vão fazer uma diferenciação aqui que é sutil, mas acho válida a gente observar. A gente vem falando até agora transtorno, 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 transtorno. O que é transtorno? Transtorno é doença. Certo? É o mesmo que doença. E não apenas uma doença, né? Não é uma gripe. É uma doença que você tem e é tua. Cara, segura aí que é pra vida toda. Você vai tratar, pode estabilizar, pode viver bem com ela, mas é uma doença pra vida toda.
E aí a gente vai transtorno. Por que não é tudo transtorno? Porque não é tudo aqui que é doença. Então aqui a gente vai ter disfunções sexuais. Disfunção, o que significa essa palavra? Que algo não está funcionando. Então o babado não sobe, mas ele subia antes, ele pode voltar a subir. Então a gente não está falando aqui de um transtorno. E aqui, disforia de gênero, a gente também não está falando de um transtorno. O que significa essa palavra, disforia? Disforia é um mal-estar, um estado de depressão, um desconforto de gênero. Notem que não é de identidade. A pessoa não tem problema algum com quem ela é. Então é só uma disforia de gênero. Então não há uma identificação com gênero, que é masculino e feminino, de nascença. Só isso, ok? Então vamos para o próximo. Agora nós temos transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial. Sabe quando a gente fala do serial killer, do psicopata? Então também tem quase todas as doenças aqui, você vai classificar por níveis, né? Então você tem intensidades tem leve, moderado, grave. Então aqui também o transtorno da personalidade antissocial. Isso me lembra até um programa que passava, que chamava, acho que era Índice da Maldade. Um cara, um especialista, ele ia lá, pegava os crimes dos serial killers e ele classificava, tipo, esse é mais malvado do que o outro. Então, por exemplo, esse matou. Então ele é malvado. Foi lá e matou. Aí o outro matou, mas antes disso ele torturou. Então ele é mais malvado. Mas esse aqui, olha, esse é o mais malvadão de todos, porque ele matou não sei quantas pessoas, mas antes disso ele torturou, mas com o intuito de infligir a maior dor possível às suas vítimas. Então esse é o mais malvado de todos. Então aqui, mas não é bem assim, mas a gente tem uma escala aí também de pessoas que tem quem mate gente e tem gente que não mata gente, que só mata bicho. Então, e tem aquela pessoa que não mata ninguém, nada nem ninguém, e destrói a vida das outras, e tem o seu chefe, certo? Então tá todo mundo aqui. Aqui a gente vai ter também a cleptomania, a piromania e outros transtornos desse tipo. Normalmente é onde estão os comportamentos criminosos nesse grupo, a gente vai ter bastante comportamento ligado a crimes. Depois nós temos transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos. E aqui ele vai elencar toda a parte de consumo de álcool e drogas. E o interessante é que o DSM ele traz tudo separadinho. Então, relacionado a álcool, relacionado a opioides, relacionado a alucinógenos, cannabis e até cafeína. Aliás, quanto uma pessoa precisa tomar café para ter um transtorno relacionado à cafeína, né? Depois eu vou confirmar essa informação. Mas enfim, aqui a gente tem um ponto interessante, porque como eu falei no início, transtornos mentais, né? Tudo a mesma coisa. A gente vai ouvir na mídia, por exemplo, relacionado a crimes, aquela coisa que a pessoa matou alguém e falou que tem um transtorno, e também relacionado à questão da saúde mental. Então, como tratar o seu transtorno, e aí normalmente se fala muito em depressão e ansiedade, e aí fica parecendo que é tudo a mesma coisa, que todos os transtornos estão ligados à violência. Mas algumas pesquisas vão mostrar que não é bem assim. Então, eu não estou com a informação aqui, mas eu li que normalmente é 3 vezes mais provável que uma pessoa com transtorno mental sofra violência do que ser o autor do ato. Exceto, e aí a gente acabou de falar aqui, no transtorno de personalidade antissocial e nos transtornos relacionados a substâncias. Então, nesses casos, o índice de violência é muito maior. E aí você vai ter associação, claro, de uma coisa com a outra. Então, por exemplo, um bipolar que usa drogas, é provável que ele esteja mais voltado a ter um comportamento agressivo. Mas aí não é tanto da bipolaridade, embora a bipolaridade na mania tenha essa questão de ter uma impulsividade, mas muito mais em relação ao consumo da droga.
tá? E em relação a transtornos de personalidade antissocial, sim, você vê estar muito relacionado à violência e aos crimes. E eu acho muito importante a gente apontar isso para desfazer um pouco do estigma que está relacionado aos transtornos, né? Então, aquele medo, aquela coisa de pegar as pessoas que têm um transtorno mental, que têm esquizofrenia, colocar num local separado da sociedade porque tem medo que seja violento. Então aqui a gente vai começar a desmistificar tudo isso, ok? Seguindo, no próximo tópico, nós temos os transtornos neurocognitivos. Neurocognitivos, ou seja, é uma questão cerebral que vai influenciar a cognição. Então, o raciocínio, a memória, que a gente vai encontrar doenças nesse grupo como Alzheimer e Parkinson. No próximo, a gente tem os transtornos da personalidade. Então, aqui ele agrupa, eu até anotei aqui para vocês, em 3 grupos os transtornos da personalidade. E vocês vão notar que alguns já apareceram aqui nesse manual em outros tópicos. Então, por exemplo, grupo A, a gente tem paranoide, esquizoide, esquizotípica. Então, a gente já falou do esquizotípico. Grupo B, antissocial, que a gente falou agora, borderline, histriônica e narcisista. E grupo C, evitativa, dependente, obsessivo-compulsiva, que a gente já falou também, tá? Então, eles vão aparecer aqui porque os transtornos da personalidade, eles têm em comum que é uma questão relacionada ao comportamento, a como a pessoa lida com os fatores externos, os seus relacionamentos, a questão do estresse. Então, como ela lida com o mundo, é um comportamento, faz parte da personalidade da pessoa, como o nome já diz. No próximo, nós temos transtornos parafílicos. E aí, está relacionado, por exemplo, sadismo, pedofilia, são transtornos que estão ligados a comportamentos sexuais. E muitos a gente vê como pedofilia, questão criminosa também, tá? E por fim, ele vai falar de outros transtornos mentais, ou seja, tudo aquilo que não encontrou uma classificação, junta aqui em outros transtornos mentais. Mas não acaba aqui com outros transtornos mentais. Por fim, o DSM, ele vai enumerar outros fatores a serem observados. Então entra aqui educação familiar, abuso sexual, abuso psicológico e até condições socioeconômicas. Então, o que ele está dizendo para nós? Olha, não são doenças, mas são fatores que vão ter uma grande influência. Então, isso precisa ser observado. Então, isso vai influenciar na pessoa que tem um transtorno, ou às vezes para você diferenciar, né? Então, isso é uma consequência de um abuso. Fazer toda essa conexão, porque vai muito além, né? Nós vamos muito além do transtorno, da neuroquímica, da constituição cerebral. Nós também somos seres sociais e dependemos dos relacionamentos e somos influenciados por eles, assim como nós influenciamos através das nossas conexões pessoais. Bom, então é isso. Deixem nos comentários se vocês gostaram, espero que tenham gostado. E por hoje é só, até mais!